Queridos, que alegria estar nessa manhã aqui para refletir na palavra de Deus. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 12. Nós vamos ler os primeiros 5 versículos deste capítulo. Eu não sei se você tem o costume de marcar na sua Bíblia os textos, deixar gravado algo que Deus falou ao seu coração. E hoje eu queria desafiar você a fazer isso, arriscar a sua Bíblia aí um pouquinho. Você vai abrir em Atos capítulo 12 e a gente vai traçar um paralelo com o texto de 1 Pedro 3:12. Como é que você vai arriscar? Como é que você vai botar isso na sua Bíblia? Você vai colocar ao lado do texto de Atos 12, você vai colocar bem na barra lateral branquinha que você tem aí da sua Bíblia, você vai escrever assim, 1 Pedro 3:12. E lá em 1 Pedro 3:12, você vai escrever Atos 12, de 1 a 5. Tá certo? Porque você vai ver que nós vamos fazer esse paralelo, nós vamos fazer essa ligação. E é interessante como esses textos, eles são ligados. Então vamos começar com Atos, capítulo 12, do verso de 1 a 5. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los. E matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava os judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados de cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Vamos lá para 1 Pedro 3:12. 1 Pedro 3:12 diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Você deixa aberto a sua Bíblia aí em Atos, coloque uma marcação aí em Pedro, no 1 Pedro também, e nós vamos agora refletir nessa palavra. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós aqui estamos, Senhor, para adorar o Teu nome, colocar as nossas vidas, ó Senhor, ao Teu dispor. Ó Senhor, agora através da oração, da conversa contigo, nós te suplicamos, ó Senhor, que Tu venha falar aos nossos corações, que a Tua palavra seja muito clara, Senhor, a cada um de nós, que em tudo, Senhor, nós possamos reconhecer o Teu chamado, a Tua ordem, Senhor. Ó Pai, que a nossa vida, cada dia, possa estar dedicada no Teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a gente pode começar dizendo aí, que eu poderia colocar como tema para a nossa mensagem de hoje, para essa reflexão de hoje: eu me importo, por isso nós oramos. Eu me importo porque é o tema nosso de missões estaduais, e nós estamos com esse tema de eu me importo, anuncio a Cristo ao agreste. Se eu me importo, eu me disponho como igreja a orar também por essas pessoas. Muitos têm sofrido. E o que a gente vê aqui nesse texto, nós vamos encontrar 3 verdades bíblicas que vão nos encorajar em tempos difíceis. A gente está vivendo em tempos difíceis. A igreja vive em tempos difíceis. O nosso país vive em tempos difíceis. Mas a primeira coisa que a gente vai olhar nesse texto, que vai fazer o paralelo com 1 Pedro, é que Deus vê as nossas tribulações. O que a igreja estava passando naquele momento, que a gente vê retratado aqui em Atos capítulo 12, a partir do verso 1, é de que Herodes, o Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande, aquele que julgou a Jesus, ele está aqui realmente numa situação que ele deseja causar uma boa impressão ao povo judeu. Esse Herodes Agripa, que está no texto,
ele é filho de a mãe dele, ele tem uma relação com o povo judeu. Ele foi educado com as leis judaicas. E por isso, ele deseja causar essa boa impressão ao povo de Deus. Herodes, ele sabia disso, e por conta disso, ele perseguia a igreja a fim de convencer os judeus daquela época da sua lealdade às tradições dos antepassados. Interessante que a perseguição que nós vemos nesse texto, a perseguição que Herodes faz à igreja naquele tempo, é muito parecida com a perseguição que a gente encontra hoje com os cristãos. Isso é muito claro. Quais são as perseguições que a gente vê hoje no nosso tempo? São muitos projetos de leis criados para limitar a ação da igreja. Se a gente pode perceber muito bem que o desejo de Herodes ali era exatamente limitar a ação da igreja. Quando ele prende Pedro, quando ele mata Tiago, e ele diz assim: pronto, agora eu parei a ação da igreja, a igreja não vai fazer mais nada. E o que a gente vê hoje é que muitos dos projetos que circulam hoje no nosso país, na Câmara dos Vereadores, no Senado, têm também alguns objetivos de limitar a ação da igreja. E a gente precisa ter muita atenção com isso. Onde a gente encontra isso? São ações que retiram os valores e princípios bíblicos. Quando a gente se depara com carteirinhas que estão entrando nas escolas, falando sobre a sexualidade da criança, do adolescente, e como isso tem sido colocado nas escolas. E graças a Deus, homens e mulheres de Deus têm se levantado, têm orado e têm ido de encontro a essas instruções que têm chegado às escolas do nosso país, que ferem com que a palavra de Deus nos ensina a respeito da nossa vida, da nossa relação com Deus. E outras coisas que a gente pode encontrar. A gente fala sobre o ensino. Deus foi tirado das escolas. Quando eu era adolescente, eu ainda cheguei a encontrar o ensino religioso numa escola particular. Hoje, a gente não encontra mais, é muito raro você encontrar na escola hoje o ensino religioso. Mas é falando sobre Deus, simplesmente falando sobre Deus. Mas hoje, o que a gente encontra de ensino religioso é o que eles chamam de temas transversais. O Deus que se coloca desses ensinos são um Deus onde você pode encontrar Ele em todo canto. A pluralidade. Hoje a pluralidade tem tomado conta das nossas escolas, porque eles dizem que Deus está em todo canto. Deus está numa árvore, Deus está numa folha, Deus está num pássaro. Você pode encontrar Deus em todo canto, porque eles estão dizendo que você pode ir a Deus por qualquer caminho. Mas nós sabemos que isso não é verdade, porque existe apenas um caminho para chegar a Deus. Existe apenas o caminho, não é um caminho, mas é o caminho, o único caminho, que é Jesus Cristo. E isso precisa chegar às nossas escolas, e isso precisa chegar também a conhecimento da igreja a respeito disso, porque eles estão limitando a ação da igreja, e nós precisamos nos levantar para orar sobre isso. São quase 900 projetos que ferem a família tradicional, as igrejas e a liberdade de expressão. São quase 900 projetos circulando lá na Câmara dos Deputados, no Senado, exatamente para limitar a ação da igreja. Não é baseado naquilo que eu vou porque eu penso, nem que deve ser o parâmetro para a minha avaliação desses projetos de lei, mas o que a palavra de Deus nos orienta a esse respeito. É na palavra de Deus e na oração que eu encontro o parâmetro para avaliar tudo isso. Eu preciso estar atento a isso. O que a palavra de Deus diz a respeito de todos esses projetos que estão circulando na liderança lá no nosso país? O que a gente está vendo com isso? O que é que está acontecendo? Estamos sendo limitados? Estamos sendo tolhidos de falar de Jesus? Estamos sendo tolhidos de falar para os nossos filhos de quem é o Deus verdadeiro? Nós precisamos nos levantar e orar, porque era isso aqui que Herodes estava fazendo. Ele queria agradar um povo, ele queria, florear a vida ali, a liderança dele, trazendo um aconchego ali aos judeus, dizendo: olha, eu prendi o Pedro, eu matei o Tiago, está aqui, ó, vocês agora estão tranquilos, vocês estão felizes,
porque a igreja agora parou. Mas a gente sabe que não é verdade. O desejo de Herodes Agripa era agradar um grupo para ganhar a sua aprovação. Mas observe que Deus abre uma janela para que o seu povo ore. Se você observar no texto, no versículo 4, que está aí, leia, acompanhe comigo. Tendo prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Deus abre uma janela para o povo orar. Está ali Pedro preso, encarcerado. E o que é que a igreja faz? Ela vai orar. Mas observe que esse período, ele é um período curto, porque a Páscoa se festeja no dia 14 de Nissan, segundo os costumes judeus. Durante esses dias e durante os 7 dias seguintes, a gente não devia, não usar nenhuma levedura. Era chamada a Semana dos Pães Asmos. E durante ela não se podia julgar nem executar a ninguém. E é essa razão pelo qual Herodes decidiu adiar a execução de Pedro. Ele sabia que não podia fazer nada. Foi exatamente esse período, exatamente esses 7 dias, que Deus disse assim: igreja, é hora de orar. E isso acontece também em nossa vida. São os momentos que a gente precisa encontrar, os momentos em que Deus abre uma janela para que a sua igreja se levante e ore. E coloque o joelho em terra e clame ao Senhor pelo mover dEle, pela ação dEle. Você precisa estar atento, mas quando você busca a Deus, quando você ora, Ele fala isso ao seu coração, Ele mostra muito claro aqui. E foi nesse período que a igreja se colocou. Versículo 5. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a favor dele. A igreja orava fervorosamente. Deus ouve as nossas orações. As palavras, mas havia oração incessante, fervorosa. Ela constitui o ponto crítico dessa história. A gente nunca devemos, jamais, subestimar o poder de uma igreja que ora. O anjo chamou Pedro na prisão, mas foi a oração que foi buscar o anjo. O poder que a igreja tem de orar. Se você continuar, vamos continuar no versículo 6, e diz: e aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas às 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Estava lá Pedro, com um obstáculo aparentemente intransponível. A oração é o canal mais poderoso de comunicação com Deus, e sempre vai prover a solução. Dedique ao Senhor o tempo de oração em sua família. Você tem separado o tempo para orar com a sua família, por um determinado motivo, por um determinado obstáculo que está na sua família? Dedique ao Senhor tempo de oração no seu PG. Se encontre com o seu PG para orar. Junte-se em momentos só de oração, para clamar pelo outro, para clamar pela vida de alguém, para clamar pela igreja, pela ação de Deus sobre a vida de alguém que precisa, que está passando uma necessidade, que está passando um momento difícil. Mas também dedique ao Senhor tempo de oração com a igreja. A igreja é conduzida a orar. Você sai da sua casa, junta-se aos outros para orar, para participar das vigílias de oração. Quantos ainda não tiveram, ou não se dedicaram ainda a estar aqui conosco nas sextas-feiras, nas últimas sextas-feiras de cada mês, para orar conosco aqui? Apenas de 8 à meia-noite, nós estamos aqui reunidos. Nós vamos estar mais uma vez, nesse mês, reunidos em vigília. E eu quero que você preste muita atenção e venha, dedique ao Senhor esse tempo, esteja conosco para orar. Venha clamar ao Senhor também junto com a igreja que ora. A igreja que ora, essa oração tem poder, o Senhor ouve as orações. Essa igreja que estava aqui diante dessa situação, onde Tiago foi morto, onde Pedro está preso, ela simplesmente se levanta e começa a orar. Subitamente, versículo 7, surgiu um anjo do Senhor e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo
tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. Será que conseguiríamos dormir um sono solto se estivéssemos acorrentados a 2 soldados romanos diante da possibilidade de sermos executados no dia seguinte? Provavelmente não. Eu acho que cada um de nós nessa situação ficaria a noite inteira acordado, até mesmo procurando e pensando motivos, como eu vou sair daqui, o que é que eu vou fazer, o que é que eu tenho que falar na hora do meu julgamento, e o que é que eu vou fazer. Mas o interessante é que Pedro dormia pesadamente, e o anjo teve que tocar ele, teve que despertar ele. E ele disse, o anjo continuou a orientá-los, e ele orientou, ele disse: veste a tua roupa, calça as tuas sandálias. E Pedro assim o fez. Versículo 8, disse ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. O interessante aqui é que quando o anjo dá ordem a Pedro, Pedro entende sim, e diz: algo está acontecendo, algo está acontecendo, eu tenho que despertar, eu preciso despertar, eu não posso ficar dormindo diante dessa situação, eu preciso abrir os meus olhos diante do que está acontecendo, e eu preciso seguir em frente. Aqui eu aprendo que mesmo diante das situações difíceis, eu não posso me acomodar, eu tenho que me levantar, porque Deus vai providenciar, sim, a sua libertação, vai providenciar um milagre na sua vida, vai providenciar a cura daquilo que você precisa, porque Ele está pronto, Ele deseja isso, é salvar os seus filhos, é não permitir que os seus filhos passem por situações muitas vezes complicadas, difíceis, mas algumas vezes é necessário para que você aprenda. Mas Ele quer dizer a você que Ele está do seu lado, Ele vai estar sempre do seu lado, e no momento exato, no momento ideal, que Ele sabe o momento, Ele vai vir ao seu socorro e vai trazer você para perto dEle. Ele vai fazer um milagre sim, e Ele diz: levanta-te, porque farei um milagre em tua vida. E Ele fez esse milagre na vida de Pedro, Ele tirou Pedro da prisão, e a igreja também pôde ver esse milagre. No versículo 17, leiam comigo por favor, diz assim: ele por sua vez, fazendo-lhe sinais com a mão, para que calassem, explicou como o Senhor o havia libertado do cárcere, e pediu-lhes: anunciar isto a Tiago e aos demais irmãos, e saindo, retirou-se para outro lugar. O que acontece aqui é que quando Pedro é libertado da prisão, ele vai em direção à igreja e mostrar: igreja, a resposta está aqui diante de vocês. Eu sei que ali naquele momento nós vimos uma situação onde Rod olha e não acredita e diz, olha para ele, vê Pedro e simplesmente deixa ele do lado de fora, não abre a porta, volta para falar para os discípulos que estavam orando, para a igreja que estava orando, e a igreja diz: como assim? Pedro está preso. Mas como ela diz assim: mas vocês não estão orando? Vocês não estão orando por isso? E Pedro vai em direção à igreja para agradecer as orações, também para agradecer a Deus pela oração e dizer: igreja, a resposta às suas orações está aqui. E Pedro se mostra. Você precisa vir à igreja também agradecer a Deus pela resposta de oração, pelo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, na sua vida. Você precisa vir à igreja e dizer: muito obrigado, igreja do Senhor Jesus Cristo, pelas suas orações, pelo aquilo que vocês têm feito por mim. Quantos nós temos orado e quantos você tem orado pelo irmão e você tem recebido essa resposta de Deus? Venha testemunhar, venha falar, converse com o pastor Alberto, converse com um dos pastores, né? E venha dizer: olha, o Senhor respondeu as minhas orações, né? Eu quero testemunhar, eu quero falar do que Deus fez na minha vida. Você precisa vir, porque foi isso que Pedro está aqui muito claro. É isso que a gente precisa fazer, é também mostrar a resposta de Deus às nossas orações. O interessante é que quando a gente continua no texto, Pedro retira-se para outro lugar. No versículo 18, continua o texto dizendo assim: que o dia raiou, houve enorme tumulto entre os soldados quanto o que teria ocorrido a Pedro. Mais uma vez Herodes toma uma decisão aqui. Ele não precisava tomar, ele era o rei, ele não precisava tomar isso. Mas mais uma vez, para agradar os judeus, ele sacrifica os seus soldados, porque a lei dizia que se o soldado deixasse o seu prisioneiro fugir, ele pagaria com a sua vida pela fuga do prisioneiro.
Herodes não precisava disso, mas mais uma vez, para tentar agradar os judeus, ele põe aqueles soldados e mata aqueles soldados. Mais uma vez, a gente vê o quanto o mal tem dominado, o coração do homem, tem trazido ao homem desejos que não são de Deus. Mas o mais interessante é que a gente vai lá para Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, e a gente encontra lá no finalzinho desse versículo, e diz assim: a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. O que acontece logo após é de que Herodes está diante do povo de Tiro e Sidom, e eles pediram uma reunião com o rei, porque eles estavam insatisfeitos com Herodes, e estavam ali diante dele. Marcou com Herodes para poder estar ali e para agradar o rei. O rei se veste de vestes esplendorosas, brilhantes, e quando ele se coloca diante daquele povo, eles chegam para o rei e dizem assim: eis que é um Deus e não um simples mortal que nos fala. Eis que é um Deus e não um simples mortal. Faz de Herodes um Deus e ele se exalta, e ele diz: sim, eu sou um Deus, e reconhece que é um Deus. E logo após, você encontra no mesmo texto, no versículo 23, mas considerando que Herodes não ofereceu glória a Deus, no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de vermes. Deus vem em defesa daqueles que buscam a verdade. A justiça do Senhor, ela é perfeita. O Senhor não deixa impune aqueles que maltratam os seus filhos. Como ele vai agir, não cabe a mim dizer nem saber, porque ele é onipotente. A forma como ele vai agir, não sou eu que vou julgar, nem sou eu que vou dizer, porque ele tem o controle. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele é onipotente, ele sabe o momento de agir, eu não. O que eu sei é que suas ações, as ações de Deus, sempre serão no sentido de que o seu reino esteja em toda parte. Isso eu sei, de que o objetivo de Deus é que o seu reino chegue a todo canto. E o seu reino aqui é a presença da sua igreja em toda parte e em oração. Versículo 24 do capítulo 12 de Atos. Entretanto, a palavra de Deus continuava a espalhar-se por toda parte, multiplicando-se. O maior foco das nossas orações deve estar também na que este evangelho, esta palavra se multiplique e alcance cada vez mais outras pessoas. Alcance os nossos líderes, alcance os nossos governantes, alcance aquelas pessoas que estão criando projetos de lei contra a igreja. O que a gente tem que fazer não é pedir a Deus que elimine-os, mas que o seu amor chegue a eles. Esse deve ser o nosso sentimento. A gente precisa pedir com que este evangelho, ele seja atuante na vida dessa pessoa, que talvez estejam criando projetos que vêm limitar a ação da igreja. Mas o que a igreja precisa, acima de tudo, é orar, é se colocar de joelhos, é se colocar diante de Deus, é clamar ao Senhor e dizer: Senhor, vem agir no meio do teu povo. Eu queria convidar vocês agora, nesse momento, a orar junto comigo. Eu queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Eu queria que você se colocasse diante de Deus agora e pensasse como está a sua vida de oração. Como está a sua vida de relacionamento com Deus. Vocês têm clamado ao Senhor, você tem clamado ao Senhor, pedido a Ele, pelas pessoas que estão em dificuldades, pela nossa igreja, que passa também por que está passando por dificuldades. E perguntar ao Senhor: Senhor, qual é a minha parte nisso? Em que eu posso ser útil, Senhor? Me coloca onde Tu desejas. Me põe, Senhor, no lugar apropriado, onde Tu queres para a minha vida. Senhor, eu quero levar o Teu reino, Senhor. Eu quero levar o Teu amor, Senhor, àquelas pessoas. Senhor, eu quero estar, Senhor, sempre ao Teu serviço, Pai. Pai, Tu sabes, ó Senhor, o quanto nós temos sofrido como Teu povo no meio dessa geração tão corrompida, Pai. Mas que a Tua igreja, Senhor, continue firme, continue forte, disposta, Senhor,
Que a tua igreja continue, Senhor, sempre juntos em oração. Senhor, temos tantos desafios pela frente, Senhor. A tua palavra, Senhor, precisa ser falada. Eu me importo, Senhor, sim, com esses povos que estão se perdendo, Senhor, sem ouvir a tua palavra. Eu me importo, sim, Senhor, com a vida dessas pessoas que estão sofrendo, Senhor, que estão passando dificuldades, momentos difíceis em sua vida. Eu me importo, sim, Pai, com elas. Nós nos importamos, ó Pai, como igreja, a igreja de Jesus Cristo. Senhor, nós estamos juntos e cremos, ó Senhor, de que Tu vais responder no Teu tempo, da Tua forma, Senhor, porque Tu és um Deus onipotente, Pai. E Tu sim, Senhor, tem todo o poder, Senhor. Teu Espírito Santo, Senhor, cura. Teu Espírito Santo liberta. Teu Espírito Santo faz milagres no meio do Teu povo, Pai. Nós cremos nisso, Senhor. E, ó Senhor, nós, a cada dia, nós Te agradecemos, ó Senhor, porque Tu, Senhor, tem cuidado de nós. Em nome de Jesus. Amém.